Efésios 5, do 22 até o versículo 4 do capítulo 6. Então, Efésios, capítulo 5, 22, diz o seguinte, você pode acompanhar pela sua Bíblia ou então pelo telão. Diz a palavra. Podemos começar do versículo 21 até. Fala, Sofia. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, oh meu Deus, misericórdia, assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. É forte essa palavra, né? Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na ademoestação do Senhor. Amém, queridos? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Paizinho querido, como a tua palavra nos abençoa, Senhor. Nós somos tão abençoados pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque aqui nós podemos ver princípios eternos para as mulheres, para os homens, para os filhos, para os pais. Meu Deus, nós queremos viver de acordo com a tua palavra. Nos ajude, Senhor, nós somos fracos, somos falhos. Vez ou outra nós precisamos estar em contato com a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Paizinho querido, por essa reunião, por esses irmãos que estão aqui, aqueles que aqui estão e que precisam, ó Deus, de um alento da tua palavra, que eles sejam alcançados por esta palavra infalível, por esta palavra que não volta vazia para ti, mas faz o que lhe apraz, prospera no objetivo pelo qual ela é enviada. Obrigado, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, queridos, por favor. Nós estamos vendo uma série de palavras a partir do capítulo 4 sobre a conduta cristã. A conduta cristã. E hoje, Paulo, de uma forma muito profunda e sábia,
ele fala de como deve ser uma família. Ele fala qual é o propósito de Deus para a família. E ele, antes de começar a falar para as mulheres, para os homens, para os filhos e para os pais, ele fala o seguinte no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, ele está terminando um assunto, ele está falando sobre como sermos cheios do Espírito Santo. Na terça-feira passada, nós ministramos sobre esse tema. Se você não veio, você pode entrar na internet. Essa palavra foi disponibilizada para todos nós, de uma forma resumida, bem breve, mas ali tem uns princípios importantes que seria interessante todos nós observarmos. Então, esse versículo 21 é uma continuação e uma introdução também para o próximo assunto que ele quer falar. Ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, no que se refere à família, a esposa precisa aprender a se sujeitar ao marido. O marido precisa aprender a se sujeitar à esposa. Os filhos, da mesma forma, e os pais também precisam aprender a se sujeitar aos filhos. A palavra de Deus coloca a palavra aqui, não provoqueis a ira. Não provoqueis a ira. Entendemos que aí pode surgir uma discussão, uma contenda entre família, entre pais e filhos. Então, queridos, partindo desse princípio de que a sujeição ela é mútua, fica mais fácil nós analisarmos como deve ser a conduta das mulheres, dos homens, dos filhos e dos pais. Amém? Louvado seja Deus. Então, Paulo, ele diz para nós o seguinte, até mesmo como introdução, nós podemos ver mais 2 versículos da palavra de Deus, reforçando esse pensamento. Filipenses 2, do 3 ao 4. Olha o que diz a palavra. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, esses 2 versículos aqui de Filipenses 2, 3 e 4, ele é uma sustentação para tudo aquilo que nós queremos falar nessa noite. Vamos lá. Mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Eu pergunto para as mulheres, para as casadas, você tem dificuldade em se submeter ao seu marido? Não tem, né? Meu Deus do céu. Futuca ele aí, dá um beliscão. Fala, essa palavra é para você. Diga aí, homem, para a sua esposa, essa palavra é para você. Presta atenção. Presta atenção, porque o Espírito Santo está falando contigo. Olha nos olhos dele, rapaz, ou dela. Queridos, não é fácil. Principalmente vivendo nesse mundo com inversão de valores que nós vivemos. O movimento feminista, eles odeiam esse versículo da palavra de Deus. Quando, se porventura alguém querer dizer esse versículo, encontrou briga, é mesmo? Mas é um entendimento falso, não é um entendimento exato das Escrituras, queridos. A palavra, ela é bem clara. Mulheres, sejam submissos ao seu próprio marido, de qual forma? Como ao Senhor.
Viu como facilitou aí? Toda mulher que é submissa a Cristo não tem dificuldade de se submeter ao seu marido. Viu aí? Eu estou parafraseando a palavra, estou dizendo em outras palavras, aquilo que a palavra de Deus está dizendo para nós. Se você tem dificuldade em ouvir o seu marido, se o seu marido fala uma frase, você quer falar 3, 4, 5, ei, você precisa ouvir mais a voz de Deus na sua vida, viu, mulher? Você precisa ler mais a Bíblia, você precisa examinar mais as Escrituras, porque a submissão da mulher ao marido, antes de tudo, é ao Senhor. Uma mulher que não tem temor a Deus, ela tem muita dificuldade em se submeter ao marido, muita dificuldade. Ela precisa ser uma cordeira levada ao matadouro. Mas, quando nós temos um entendimento, até geral das Escrituras, não estou falando nem específico, mas geral, se você se submete ao seu marido como ao Senhor, tudo que você vai fazer, falar, é como se você estivesse fazendo ao Senhor, falando com o Senhor, submetendo ao Senhor. Em outras palavras também, não é com esse rapaz teimosinho aí, ó, cabeça dura, teimosinho, orgulhoso. Não é mesmo? Orgulhoso. Não é ele em questão, é o seu Senhor Jesus Cristo. É o seu Senhor Jesus Cristo. Mulheres, se vocês são sábias, vocês não vão ter dificuldades em submeter aos seus maridos, porque vocês já são sujeitas a Deus. Vocês já se submetem a Deus. É claro que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui, queridos, que essa submissão não é nada de inferioridade. De jeito nenhum. As mulheres, elas não são inferiores aos homens, nunca foram e não são inferiores. É tanto que Paulo, antes de dizer essa palavra, ele diz claramente, sujeitando-vos uns aos outros. Antes de você requerer sujeição da sua esposa, submissão da sua esposa, você precisa entender que você também precisa se sujeitar a ela. Estou pregando para mim, tá? Estou pregando para mim. Viu? Vou falar uma coisa só para as mulheres aqui. É muito difícil para nós. É muito difícil para nós homens. Assim, não tanto orgulhoso, ouvir vocês. É graça de Deus mesmo, viu? Quando vocês estão com o coração cheio, bem cheios, aí vocês querem ter um tempo de qualidade. Essa frase lá em casa, eu sempre ouço, um tempo de qualidade. Mas, oh meu Deus, é aí, viu, homens, eu tenho aprendido. Não aprendi ainda, estou aprendendo. Mas é aí onde você ouve muita sabedoria, viu? É aí onde você entende, meu Deus, ela é sábia. Eu precisava ouvir essas palavras. Você quer ver, homem, orgulhosinho? Tenta fazer uma coisa sem o consentimento da tua esposa para você ver. Tenta fazer qualquer tipo de negócio sem antes avisar, sem antes orar com a sua esposa. Primeiramente, tem de tudo para dar errado. E principalmente se ela disser, não faça. Eu não concordo. Ah, meu irmão, não vá. Mas não vá mesmo. É como se fosse uma voz de Deus para a sua vida. Eu sou filho de cearense, rapaz. Eu sei que tu fala no Nordeste, né? Bicho teimoso, muito teimoso mesmo. Mas sou paranaense também, viu? Meu Deus. Se eu sou paranaense, eu sou cearense, paranaense, sul-mato-grossense, rondoniense. Casei com uma criança, olha a confusão.
Mas é graça do Senhor. Eu tenho mais facilidade em falar para os homens. Mas as mulheres, a palavra de Deus é bem clara, viu, mulheres? Se você é submissa ao Senhor Jesus, você não vai ter dificuldade em submeter ao seu marido. Mas, pastor, ele é um incrédulo. Ele é um adúltero. Quantas vezes você já perdoou o seu marido? O perdão de uma mulher para com um homem deve ser semelhante ao perdão de Deus para com os homens. Vocês sabem por que existe o divórcio? Porque foi concedido o divórcio? Olha, dureza de coração. Foi isso que Jesus pontuou, dureza de coração. Como conselheiro cristão, como casado há 36 anos, eu posso afirmar categoricamente para vocês que sempre há dureza de coração, por um lado ou pelo outro. Ou há dureza de coração nos homens, ou em um homem ou na mulher. Mas geralmente é no coração do homem. Ô, coração difícil de perdoar. Coração difícil. É só graça de Deus mesmo. Mas eu conheço umas santas mulheres que são imitadoras de Deus, perdoam. Mas nós, preste bem atenção, não há limite para o perdão, viu, mulher? É isso que a palavra de Deus ensina para nós. É isso que você tem aprendido aqui conosco. Homens, não há limites. Não há limites para o seu perdão. Não pode haver limites. Aí, versículo 23, do capítulo 5. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Sendo este o Salvador do corpo. Sabe, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça do homem, o que se refere ao matrimônio. E o homem é a cabeça da mulher. Questão de liderança. Nós nos submetemos ao Senhor Jesus. As mulheres se submetem aos homens, os homens se submetem a Jesus. Todos nós estamos debaixo dessa submissão. A submissão daquele que é o Senhor. Aquele que pode todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou as galáxias, aquele que criou a minha vida, todos nós estamos submissos a Ele. Um homem que tem dificuldade em se submeter ao Senhor, vai ter muita dificuldade, preste atenção, vocês que estão nos visitando aqui, se você não se submete a Deus, se você não se submete ao Senhor Jesus, você vai ter dificuldade em liberar perdão para a sua esposa. Você vai ter muita dificuldade. E quando eu falo em liberar perdão, eu não estou nem pensando na questão de adultério, de prostituição. Eu estou falando das coisas ordinárias, das coisas do nosso dia a dia, temperamentos diferentes, mulheres, homens. Todos nós precisamos aprender a perdoar. Aí, irmãos, quer que eu seja sincero com vocês? Eu vou confessar algo para vocês. Todas as vezes que eu examino esse texto, nós temos um curso aqui na igreja por nome de Casados para Sempre. Nós já ministramos várias vezes esse curso. E confesso para vocês, homem e mulher, a gente ministra juntos. Mas quando chega na parte dos homens, quando eu preciso ministrar como homem, meu Deus do céu, eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado, porque a palavra de Deus, Paulo foi muito legal com as mulheres, mas foi muito bacana com as mulheres. Sabe por que eu digo? Porque ele diz o seguinte: submetei-vos aos seus esposos. Mulher, submeta-se ao seu marido. Mas quando Paulo vai dizer para um marido, para os maridos, meu Deus, ele bate demais. É muito doído.
Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Versículo 25. Maridos. Agora, mulher, dá um futucão no teu marido agora é com você. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Você sabe quando foi que eu cumpri esse versículo até hoje? É a confissão de pecado. Nunca. Eu nunca consegui ser cumpridor aqui dessa palavra. Sabe por quê, queridos? Como foi que Cristo amou a igreja? Como foi que Cristo amou a igreja? Foi um amor ágape. Não foi o amor eros. O eros é entre marido e mulher. Ela acontece no casamento. Assim como o amor filho é o amor entre pais e filhos, o amor ágape é o amor de Deus, amor sacrificial. O que foi que Jesus fez pela sua igreja? Morreu. Ele morreu pela sua igreja. Amor sacrificial. Você, marido, está disposto a morrer pela sua esposa? Mas está mesmo? Não vou nem dizer nomes aqui, para não envergonhar ninguém. Maridos, que mandamento difícil, né? Não vou dizer impossível, mas olha, nós precisamos de graça. Amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, é amor sacrificial, derramamento de sangue, fidelidade para com seus escolhidos, até o último dia. Maridão, mas não tenho mais amor pela mulher. O quê? Que história é essa? Acabou o amor, pastor. Acabou o amor? Amor ágape? Quem disse que o amor ágape acaba? Quem disse que o amor sacrificial acaba? Para de história, biblicamente falando, não existe essa expressão. Essa expressão é para quem jaz no maligno. Jesus Cristo amou a sua igreja até a morte. Homens, amem as suas mulheres até a morte. Mas pastor, lá em casa não é fácil. Mas não é fácil para ninguém, meu irmão. Deve amar a sua esposa até a morte. Ame a sua esposa até a morte. Ainda falta mais, ainda precisa mais. Mas pastor, já perdoei tanto. Perdoa mais. Se sacrifica, dê a sua vida se for necessário. Dá a sua vida e ela continuar vivendo. Faça isso. Que isso aconteça. Mulheres, depois vocês me pagam um lanche para mim. Mas é a palavra que está dizendo, rapaz. É muito difícil para nós, como maridos, amarmos as nossas esposas até a morte. Aí, como se não bastasse, olha o versículo 26. Para que a santificasse, ou seja, o marido santifica a mulher. Mas pastor, ela não quer nada com Deus, santifica a tua mulher. Meu irmão, leia a Bíblia. Ela não gosta de ler Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Mas parece que é o oposto. Em alguns lugares, em algumas casas, as mulheres é que leem Bíblia. Os homens não gostam de ler Bíblia. Marido, não faça isso. Não faça isso. Como tu vai santificar a sua mulher se você não está em contato com a tua palavra? Santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. O marido santifica a mulher. É por isso que quando você vê uma mulher
firmada na rocha, uma mulher fiel ao Senhor, você pode ter certeza que por trás dessa mulher tem um homem de Deus. Um homem que dá a sua vida pela esposa. Quantas mulheres podem dizer amém? 1, 3, 4, amém. Oh, meu Deus. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, eu já disse, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, é isso que Jesus faz com a igreja. E é isso que o marido deve fazer com a mulher. O marido ama tanta mulher, que a mulher, cada dia que se passa, vai ficando mais bonita. Rapaz, é desse jeito. Vai ficando cada vez mais linda. Quanto mais você ama a sua mulher, quanto mais você cuida dela, mais ela fica linda. Sem mácula, olha, sem mácula. Até sem ruga. Não seja literal. As rugas são inevitáveis, né, querido? Mas essa ruga aqui não é essa ruguinha do teu rosto, não. Tá bom? Mas, homens, nós temos responsabilidades. A igreja, é assim que Jesus faz com a igreja. E é assim que o marido deve fazer com a sua esposa. O marido cuida da mulher. O marido tem prazer em ver a mulher se cuidando, se vestindo bem, andando perfumada. Marido, se você trabalha e a sua esposa não trabalha, a partir de hoje, tu vai dar uma mesada para ela. Uma boa mesada, tá bom? Ela precisa, eu falei, mulheres, ela precisa, sabe do que? Ela precisa de roupas íntimas, ela precisa comprar, mulher, me ajude aí. Fazer unha, fazer cabelo, olha aí, as mulheres estão se manifestando. Marido, o marido que cuida, que ama a sua esposa, se a esposa não trabalha, dê uma mesada a ela, rapaz. Meu bem, isso aqui é para você se cuidar, para você comprar o seu melhor shampoo, o seu melhor sabonete. É desse jeito. A palavra de Deus, para apresentar a si mesmo, Jesus apresentando a igreja a si mesmo, e o marido vai apresentar a esposa a si mesmo. Quanto mais velho fica, melhor fica o negócio, apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa. Oh, meu Deus, quantas mulheres santas temos aqui? Diga amém. E sem defeito. Homens, grande é a nossa responsabilidade, homens. Grande é a nossa responsabilidade. Talvez, a gente poderia conversar com Paulo depois, é princípio de Deus, princípio eterno, mas os homens deveriam ser submissos às mulheres, brincadeira, e as mulheres amar os homens desse jeito. Olha, versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Marido, eu vou fazer uma pergunta para você. Talvez você não seja sincero. Você ama a sua esposa? Ama? Se tu ama a sua esposa, você se ama. Mas se porventura tiver um marmanjo aqui, que não ama, um casado, que não ama a sua mulher, tu não ama a si mesmo, rapaz. Não tem amor próprio. É a palavra que está dizendo, viu? É a palavra que está dizendo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Não ama a esposa, aborrece a si mesmo. É um egoísta. Só pensa nas suas necessidades imediatas. Só no seu umbigo. É conduta cristã, meu irmão. Porque ninguém jamais, versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Marido, mais uma vez, Paulo dá mais uma apertada aqui. Nós somos uma só carne, não é mesmo?
Marido e mulher se tornam uma só carne quando se casa. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. 30. Porque somos membros do seu corpo. A palavra está falando aqui para o corpo de Cristo, e a igreja. E eis porque, ao versículo 31, Paulo contextualizando para o casamento, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois numa só carne. Grande, Paulo fala que isto é um grande mistério. Grande é este mistério, mas eu me refiro à igreja, a Cristo e à igreja. Paulo faz uma analogia aqui, ó. O casamento de uma mulher com um homem. É claro, o casamento só existe como mulher e com homem. O casamento, dentro do propósito de Deus, é um mistério de Deus. Só quem vive, quem passa anos casado, 30, 40, 50, 60 anos, eu já ouvi aí 60 anos de casado, pessoas fazendo aniversário, entende um pouco mais sobre isso. Ao versículo 33, não obstante vós, cada um também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Paulo, ele sintetiza tudo com esta última frase aqui. Também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Submissão é respeito ao marido, é respeitar o seu esposo. Nós precisamos sujeitar uns aos outros, respeitar uns aos outros. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Não há limites para o perdão em um casamento. Não há limites para o perdão. O amor do homem tem que ser sacrificial. Amar sempre. Amar sua esposa. Meu Deus, nos ajude. Agora, vocês filhos, pensaram que vocês iam ficar fora? Não. Agora é para os filhos, versículo 1 do capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aí ele diz, além de obedecer, ele fala, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ei, filho, tu está obedecendo a seu pai e a sua mãe? Ou você é um filho desobediente? Você está honrando pai e mãe? Ou você está desonrando os seus pais? Mas, pastor, meu pai me abandonou. Meu pai me rejeitou. O meu pai é um pé inchado. A palavra de Deus diz para você honrar o seu pai. Honre o seu pai. Ele me fez muito mal, pastor. Honre o seu pai. Libere perdão para o seu pai, para a sua mãe, para os seus pais. Os filhos obedecem a pai e a mãe até o casamento. Depois do casamento, os filhos eles passam a ter uma nova família. Os filhos, eles precisam e devem continuar honrando os seus pais. Obediência, cordão umbilical foi rompido, foi cortado. Mas honrar pai e mãe é algo até a morte, queridos. Viu, filho? Você telefonou para a sua mamãe esse mês? Se ela não mora na cidade? Tem filho que mora na mesma cidade dos pais e não tem coragem de passar na casa do seu pai e da sua mãe e dizer, papai, mamãe, eu te amo. Vocês estão bem, papai? Isso faz tão bem para um pai, para uma mãe, vocês não imaginam. Mas tem filho que mora na mesma cidade, às vezes no mesmo bairro, e passa um mês sem falar com seus pais. Isso é desonra. Não faça isso, peça perdão para o seu pai, para a sua mãe. Eles estão com os corações magoados, ressentidos. Eu me lembro, quando a minha filha ganhou
a sua filhinha, e ela foi entendendo o que ela fez com os pais. E ela, por umas 2, 3 vezes, até a filhinha fazer 1 ano, ela pediu perdão para mim, para minha mãe, ou para minha esposa. Me perdoe. Me perdoe por ter sido uma filha relapsa. Vai caindo a ficha quando você se torna pai, quando você se torna mãe. Aí você começa a valorizar mais os seus pais, começa a honrar os seus pais, estar junto dos seus pais. Mas, viu, mãe e pai, vocês não podem exigir obediência dos seus filhos se eles se casarem. Não faça isso no nome de Jesus. Corta o cordão umbilical. Libera esse homem. Deixa a mulher cuidar dele. Deixa o marido cuidar dela. Ele começou uma nova família. Não seja chato ou chata. Não sei se você precisava ouvir essa palavra, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa. Se você vai ali no decálogo, nos 10 mandamentos, é o primeiro mandamento com promessa, é obedecer a pai e a mãe, submeter a pai e a mãe. Se você não obedece, se você não honra, você está sendo amaldiçoado, você está traindo maldição para a sua vida. É isso que a palavra de Deus diz. Mas se você obedece, se você é obediente, se você honra, você pode ter certeza de uma coisa, longevidade. Você vai viver muitos anos de vida. Olha os filhos que não obedecem a pai e a mãe e vão para o mundo do crime. Rapidinho eles são ceifados. Rapidinho eles morrem. Ou então veem os seus pais partirem e eles ficarem se lamentando: mas por que eu fui um filho desobediente? Por que eu desonrei os meus pais? Agora, para terminar essa palavra aqui, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. É, papai. Sem gritaria com seus filhos. Nós, pais, precisamos ouvir os nossos filhos. Nós não somos donos da verdade. Não somos donos da verdade. Hoje mesmo minha filha falou uma coisa para a mãe, estendeu para o pai: eu preciso procurar um neurologista para vocês dois. Eu fico logo calado. É isso. Os filhos começam a ver coisas que nós, pais, principalmente depois dos 50, não conseguimos ver. A gente não consegue ver como os jovens veem. Então nós precisamos parar de discutir com nossos filhos. Nossos filhos, eles passam a cuidar dos pais, a amar, zelar pelos seus pais. Então quando o seu filho falar alguma coisa contigo, fica caladinho. Se você não gostar, fica caladinho. Fala: trata comigo, Jeová. Como nós falamos, como se fala por aí. Fala comigo, Senhor, através da vida do meu filho, da minha filha. É assim. Tá bom, pais? Não provoque a ira aos seus filhos. Criai-os na disciplina e a demonstração do Senhor. É tão bom ser uma família. Família é propósito de Deus. A família, ela nasceu no coração do Pai na eternidade. Vamos educar os nossos filhos. Vamos amar os nossos filhos. Homens, amem as suas esposas. Esposas, amem os seus maridos. Vamos ser uma família referência. Porque esse mundo precisa de famílias que são referências. Famílias que andam no temor do Senhor. Se vocês forem ver, Paulo, ele falando para as mulheres, ele fala: como ao Senhor. Ele falando aos homens, ele diz o seguinte: para nós amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E os filhos também devem obediência aos pais, né? Obedecer aos vossos pais no Senhor. Ou seja, ele
sempre deve prevalecer. Deus, quando Ele é o meu Senhor, Jesus Cristo, quando é o Senhor da mulher, o Senhor do homem, dos filhos, dos pais, a liberação, a abundância de perdão, a abundância de amor. E a palavra de Deus, ela prevalece, permanece, e nós nos tornamos bem-aventurados. E é tão bom receber amor dos filhos. É tão bom amar a esposa. Esposa, é tão bom amar os esposos também. Amém? Vamos cantar uma canção com o Ministério do Louvor? Eu quero que você fique perto da sua família aí, entendeu? Marido, eu quero que você diga para sua esposa que você a ama. Diga, mulher, diga o nome dela, não chame de velho, não chame de velha, por favor. Meu bem, eu te amo. Vamos ficar em pé. Vamos lá, queridos. Nossas famílias é projeto de Deus. Nossa família é projeto de Deus. Tá bom? Mulher, diga para o seu esposo que você a ama. Marido, diga para a sua esposa que você a ama. Ou ama, a ama. Filhos, fale isso para os seus pais também. Talvez você não disse hoje, diga nessa noite. Amém?